Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 29 de novembro de 2025. Homem que se passava por pai de santo é preso por estelionato religioso. Parte 2. Uma organização criminosa especializada em aplicar o golpe do falso pai de santo é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 16. 8 pessoas foram presas até o momento, entre elas, o homem que se passava por pai de santo. Segundo a polícia, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Canoas, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo, Itapevi, Cotia e Jacareí, em São Paulo. Veículos e celulares foram apreendidos e contas bancárias dos investigados foram bloqueadas. Uma das vítimas do grupo seria uma mulher, que teria passado pelo término de um relacionamento. A operação apurou que, em um momento de fragilidade emocional, a vítima teria sofrido manipulação psicológica, ameaças e extorsão, que levaram à perda de mais de R$ 180 mil em supostos trabalhos espirituais. O caso aconteceu em maio, quando a mulher viu em uma rede social um anúncio de uma suposta mãe de santo, que dizia ter o poder de trazer o amor de volta por meio de rituais espirituais. De acordo com a polícia, na primeira conversa, a golpista afirmou que poderia resolver o problema amoroso mediante um ritual de amarração, no valor de R$ 300. A vítima realizou o pagamento via Pix, mas, em seguida, a falsa mãe de santo alegou que seria necessário um trabalho de dominação de coração, exigindo mais R$ 750. Quando a vítima tentou desistir, foi informada de que o cancelamento não seria possível porque os nomes já estavam na mesa, e que as entidades poderiam puni-la caso interrompesse o processo. A partir daí, a investigação apontou a exigência de valores cada vez maiores. Dias depois, um homem se apresentou como pai de santo e suposto chefe do terreiro, exigiu mais pagamentos mediante ameaças. A vítima, temendo ser exposta ao ex-companheiro, cujos dados os golpistas afirmavam conhecer, cedeu e realizou sucessivas transferências para diferentes contas bancárias. Os pagamentos variavam entre R$ 1.500 e R$ 37 mil, chegando a somar mais de R$ 180 mil ao longo de um mês. Segundo a delegada Luciane Bertoletti, as investigações indicaram que o grupo criminoso atuava de forma organizada, utilizando perfis falsos em redes sociais para captar pessoas fragilizadas, geralmente em momentos de sofrimento emocional. O caso está sendo investigado. Na revista Reformador de dezembro de 1953, Mensagem do Espírito Emmanuel analisa o tema com o título Tentações, o êxito dos falsos profetas, em nossa vida, surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. O ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam a repugnância do homem. Somos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma, se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos, assim, das forças enganadoras que nos cercam, sem a nossa própria libertação dos interesses inferiores. O ouvido que oferece asilo à calúnia, é cultor da maledicência. A boca que se detém na resposta ao insulto, naturalmente estima a produção verbal de crueldade e sarcasmo. Quem muito se especializa na contemplação do charco, traz o pântano dentro de si. Quem se consagra sistematicamente à fuga do próprio dever, aceita a comunhão com criaturas indisciplinadas como se convivesse com mártires e heróis. Quem apenas possui visão para a crítica, encontra prazer com os censores inveterados e com os incuráveis pessimistas, que somente identificam a treva ao redor dos próprios passos.
Tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione, eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja ao nosso próprio eu enverniço. Procuremos as situações e os acontecimentos, as criaturas e as coisas pelo bem que possam produzir, nunca pelo estímulo ao nosso personalismo desregrado, e os problemas da tentação degradante estarão resolvidos em nossa marcha. A árvore é conhecida pelos frutos, ensina o Senhor, Mt 7,16, e seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam, de acordo com os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias obras. Sejamos fiéis ao Senhor, na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa que nos afeiçoemos, e as forças infiéis à verdade não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina, e não o nosso capricho, será então a luz santificadora de nossos próprios corações. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de novembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.